Uningá, que o futuro é aqui. Olá, mais uma aula, mais um encontro de controladoria, professora Denisa. Bom, a contabilidade de custo, dando continuidade à nossa aula, né, nós vamos ver a contabilidade de custo e a contabilidade gerencial como uma das ferramentas da controladoria, né? Então, são uma das ferramentas porque na estrutura da controladoria nós temos outras e podemos adequar outras também. Então, o ponto principal do levantamento da contabilidade gerencial e da contabilidade de custos é para estabelecer o quê? O ponto de equilíbrio da organização, ou seja, onde é que ela consegue sobreviver e o quê? Ter prosperidade na gestão econômica, contábil e financeira. Então, nós vimos na aula anterior a continha para a gente estabelecer qual seria a nossa margem de contribuição, ou seja, qual seria um ponto que nós conseguimos cobrir os nossos gastos fixos, né? E aqui a gente vai ver qual que é esse ponto de equilíbrio para que a empresa tenha prosperidade na ótica da controladoria. E nós vamos ver qual que é essa margem de segurança, como nós calculamos essa margem do ponto de equilíbrio para que a gente tenha sempre lucro e não prejuízo, né? Então, vale lembrar, né, que o que é ponto de equilíbrio, nós temos que conhecer essa técnica, né? Do ponto de equilíbrio, ela permite o quê? Simular e auxiliar a empresa no processo geral, né, das decisões a serem tomadas sobre a redução ou aumento das atividades. Então, eu tenho que aumentar a minha produção porque eu tive muito pedido, né? Mas o que isso vai impactar? Né? O meu preço de vendas, será que eu consigo concorrer com o mercado e consigo cobrir todos os meus gastos? E quais são os meus custos? Para que eu estabeleça e consiga verificar se a minha margem de contribuição em relação ao meu preço de vendas é coerente com a realidade da minha empresa, né? E com identificar em relação à empresa, em relação ao mercado em que ela atua, para que ela não perca para a concorrência. Aí nós temos que conhecer o quê? Né? Qual é a movimentação da empresa? Quando eu falo movimentação da empresa, é a logística como um todo. Eu efetuei uma compra de matéria-prima porque eu preciso industrializar e eu tenho prazo para entregar porque eu tenho que receber. Tá? Então, esse tempo, o tempo nós temos que precificar também dentro da estrutura de custos, né? E a logística dessa movimentação, em que tempo que eu vou conseguir iniciar minha produção e eu vou conseguir concluir essa produção. Então, eu preciso que o setor de compras me passe a programação e a previsão de entrega da matéria-prima para que eu inicie a minha linha de produção sem precisar parar a linha de produção por falta de material nesse período, né? Analisar a situação da empresa através do ponto de equilíbrio. Então, vejamos, então eu tenho que manter o quê? O ponto de equilíbrio é o quê? Quando eu vendo o meu produto ou o meu serviço, né, ou a minha mercadoria, eu consiga cobrir todos os gastos, né, sem prejuízo. Né? Então, eu vou ter o quê? O meu ponto de equilíbrio. Então, os meus gastos, eles são iguais ao total da minha venda. Então, esse é o ponto de equilíbrio. Ponto de equilíbrio, como nós já vimos, né? Então, nós temos a divisão em 3 pontos chaves. Né? Então, nós não podemos analisar o ponto de equilíbrio em uma visão só, em uma ótica só. Por exemplo, na visão do ponto de equilíbrio contábil, né, nós temos a sigla PEC, tá? Então, o que seria o ponto de equilíbrio contábil? Né? É o ponto de equilíbrio econômico, tá? E é o ponto de equilíbrio do lucro apurado em balanço. Então, eu tenho todos os meus ativos, que são os bens e direitos, e as minhas obrigações no passivo a curto e a longo prazo. Mas, para efeito de ponto de equilíbrio, nós tratamos sempre no curto prazo. Então, eu preciso saber quanto que eu tenho que ter de recebíveis para que eu consiga suprir as minhas obrigações. Então, cobrir as minhas obrigações e ter disponíveis para arcar com os gastos cotidianos da organização. Já o ponto de equilíbrio econômico, ele é tratado lá na DR do balanço. Né? Então, se eu tive lucro ou se eu tive prejuízo. Então, eu estabeleço um critério,
dentro da controladoria para projetar qual é esse lucro estimado, né? Então, qual que é o ponto de equilíbrio econômico que eu necessito para que eu consiga manter a minha empresa, né, com lucratividade por mais tempo e garantir a continuidade dos negócios. E o ponto de equilíbrio financeiro, então eu tenho algumas ferramentas também, que tanto é o balanço, como os relatórios e os controles administrativos financeiros, para que eu consiga trabalhar com o meu fluxo de caixa, se eu estou tendo o ponto de equilíbrio ou não, né? Mas para que eu tenha o valor exato de cada ponto de equilíbrio, seja contábil, econômico ou financeiro, eu preciso reconhecer, conforme nós vimos na aula anterior, qual que é a minha margem de contribuição e separar o que é custo fixo do que são despesas fixas também. Vejamos, o ponto de equilíbrio contábil, né, reconhecido pela sigla PEC, nós temos que somar o custo fixo, né, daquela produção, estimado para aquela produção, e todas as despesas fixas que eu terei para aquele período. E dividir pela margem de contribuição encontrada conforme o cálculo da aula passada, né? Então, nós encontramos o ponto de equilíbrio contábil, né? Então, é um pouco complexo porque eu preciso reconhecer todos os custos fixos e todas as despesas fixas, né? E o ponto de equilíbrio econômico. Então, como que funciona o econômico? Nós acrescentamos o lucro desejado. Então, nós temos a despesa fixa, mais o custo fixo, mais as despesas fixas, mais o lucro desejado. Então, o lucro é estabelecido com critério. Então, eu preciso estabelecer um percentual X que seja suportado na hora que eu vender o meu produto. Resumidamente, se eu aumento muito o meu lucro desejado, o que vai acontecer? Eu vou aumentar o meu preço de vendas. Então, os impostos sobre a venda, eles vão se elevar. Então, de repente, não é correto você aumentar para 20%, 30% a minha margem de lucro, né? Então, é necessário esse estudo, dependendo do produto, dependendo da realidade do mercado que está inserido. E é dividido pela margem de contribuição também. Então, todos os pontos de equilíbrio eu tenho como base a margem de contribuição desejada. Então, se eu tenho a margem de contribuição, lembrando a aula anterior, tá? Então, eu tenho quanto que eu preciso vender por produto que eu cubra todas as minhas despesas fixas, né? Os meus custos fixos ali para manter a sobrevivência mensal da minha empresa, né? Aí nós temos o ponto de equilíbrio financeiro também, né? Nós temos o custo fixo, as despesas fixas e nós descontamos o percentual da depreciação das máquinas e equipamentos que eu tenho dentro da minha empresa. Então, onde é que isso é feito? Tá? O setor patrimonial, né, a contabilidade da empresa, ela vai gerar relatórios de depreciação de cada máquina e equipamento existente no estabelecimento, né? Então, existe uma tabela determinada pela Receita Federal do Brasil que estabelece um percentual para cada tipo de bens imobilizados, né? E qual é o percentual de depreciação. Então, nós temos para veículos, nós temos para máquinas e equipamentos, computadores, né? Então, podemos consultar lá na Receita Federal qual seria essa tabela, né? E dividido pela contribuição. Então, nós descontamos esse valor simbólico, né? Então, a gente não tem um valor financeiro, ele é simbólico que é um benefício que a Receita Federal considera para a empresa. Então, qual que é a finalidade do cálculo da depreciação? Que a empresa desconte do valor do seu resultado e ela guarde esse valor para que ela consiga comprar e financiar novos equipamentos, né? Então, é um valor simbólico de benefício, em forma de benefício. Então, é 10% ao ano de máquinas e equipamentos. Então, 10% ao ano, recomenda-se que o empresário guarde esse dinheiro em forma de aplicação ou não, para que ele consiga repor o maquinário quando for desgastando ou mantendo a manutenção deles, né? Aí, o conceito de margem de segurança, ele trata de um percentual máximo de redução, né, nas vendas sem que haja prejuízo da companhia, ou seja, tudo que eu vender acima do ponto de equilíbrio, eu vou ter lucro,
né? Então, qual é a minha margem de segurança abaixo desse ponto de equilíbrio para que eu não tenha prejuízo e ainda assim eu consiga bancar todos os gastos fixos da minha empresa, né? Então, ajuda, né, a determinar qual é a quantidade ou o valor da empresa precisa cobrir todos os seus gastos, né? Então, eu posso obter lucro em quantidade ou em valor, né? Então, se o meu produto for de valor em relação à marca, tá? Então, eu vou ganhar no produto, né? Mas se eu tiver que vender muito para obter um lucro e manter os gastos em dia, né? Então, eu vou ter que vender muito produto para poder bancar aqueles gastos. Então, eu preciso estabelecer como que eu faço essa parte comercial. Então, assim, ó, o que eu preciso tratar com o setor comercial para que eles consigam trazer pedidos e eu consiga realizar entregas para que me mantenha nesse ponto de equilíbrio. Que seja aquele percentual encontrado no cálculo, então eu tenho que lembrar que eu tenho que ter ponto de equilíbrio econômico, financeiro e o contábil, né? Então, o contábil, ele atende a parte fiscal, Receita Federal e os órgãos de fiscalização e arrecadação. O econômico e o financeiro atende a empresa em relação à quantidade, obtenção de lucro ou não, e o financeiro, que é o desembolso e o fluxo de caixa diário. Então, se eu tenho caixa suficiente, dinheiro suficiente para arcar com todos os gastos mensais da minha empresa. Então, o cálculo se dá da seguinte forma. Então, eu tenho a quantidade, né? Então, a margem de segurança em quantidade e em valor, né? Então, eu tenho as vendas, né? Então, o total da minha venda é a quantidade de unidades, né? Então, eu tenho a margem de segurança do preço de vendas dividido pelo valor das vendas em unidades. Aí eu tenho o valor, a quantidade de produtos que eu preciso vender praticando o mesmo preço para que eu consiga cobrir todos os meus gastos, né? Lembrando que se eu tiver a quantidade já prevista em valores, né, eu já tenho o preço de vendas calculados e estabelecidos. Então, eu já tenho uma previsão de quanto em quantidade eu preciso vender. Então, a divisão em valor por quantidade, a margem de segurança é que eu não posso vender abaixo desse percentual para que eu não tenha prejuízo, e sim mantenha o meu ponto de equilíbrio. E tudo que eu vender acima dessa margem de segurança do ponto de equilíbrio, é certeza que minha empresa obterá lucro. E chegamos ao final da nossa aula. Até o nosso próximo encontro.